nessa parte de inequações do segundo grau, que é mais ou menos parecido lá com a parte de inequações do primeiro grau. Você também necessariamente vai fazer como se fosse um estudo de sinal da função, e aí vamos encontrar os resultados, o conjunto solução. Então, inequações do segundo grau. Então, inequação do segundo grau na incógnita x, nesse caso, é toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax² mais bx mais c, e o segundo membro é igual a zero. Então, nós temos esses exemplos aqui, ó. Lembrando que, obrigatoriamente, para ser do segundo grau, o A tem que ser positivo. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. 3x² menos 8x menos 3 maior ou igual a zero. Isso é um exemplo de inequação do segundo grau. Assim como nós temos aqui o x² mais 0,5x menor ou igual a zero, também é um tipo de inequação. 5x² menos 2 menor que zero é mais um tipo. E menos 4x² mais x mais raiz de 3 maior que zero. Então, isso configura os tipos, ou os exemplos de inequações do segundo grau. E aí, resolvendo, né, vamos tentar resolver essa inequação aqui, ó, 3x² menos 8x menos 3 maior ou igual a zero, no conjunto dos números reais. Só para ver como é que fica. Lembrando que para a gente encontrar a solução, a gente deve estudar o sinal da função. Então, é necessário que você também tenha uma noção lá do estudo de sinal, no nosso conteúdo, porque percebe-se que aqui nós temos a nossa função, é um f de x, que vai ser esse, e aí para isso vai ter que encontrar as raízes, né, e fazer aquele estudo de sinal para encontrar a solução. Então, vamos dar um resumão aqui, né? Logo encontrando as raízes dessa função, vamos ter ali o delta, que vai ser logo 64 mais 36, que dá 100. Encontrando logo as raízes, né? Que seria menos 8, mais ou menos a raiz de 100, dividido por 2 vezes 3. Então, nós teremos o x igual a 3, ou x igual a menos 1/3. Essas são as raízes desta função. Agora, vamos ver o seguinte. Então, vamos destacar aqui um esboço do gráfico, né, com os valores para x, né, para os quais a função é positiva ou negativa. Por quê? Ou então, ou nula. Só que nesse caso, a gente vai pegar os valores que são positivos ou nulos. Por quê? Porque ela dá essa condição aqui, ó, maior ou igual a zero. Então, tá aqui o nosso pequeno esboço do gráfico. Percebe que ela toca o eixo x justamente aqui, ó, nas raízes, né? Menos 1/3 e no 3. Percebe-se que nós temos valores positivos para x maior do que 3, valores positivos para x menor do que menos 1/3, e valores negativos para o x entre menos 1 e 3. Porém, o que interessa aqui é o que está marcado em vermelho. O que está destacado aqui é o que nos interessa. E como ele diz que é igual a zero, então, esse 3 e esse menos 1/2, eles vão fazer parte do intervalo da nossa função. Então, sendo assim, o nosso conjunto solução é x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 1/3, ou x maior ou igual a 3. Né? Isso daí já resolve a nossa inequação lá atrás no slide anterior. Agora vamos falar
Já que a gente tinha falado também nas inequações do primeiro grau, que também existe nas inequações do segundo grau, a inequação quociente, que é uma inequação que se trata da divisão de várias equações. Então, a gente vai utilizar esse pequeno exemplo aqui. X menos 5 sobre x ao quadrado menos x menos 42 maior ou igual a zero. Então, percebe que nós temos isso aqui, ó. Primeiramente, vamos tratar das raízes das duas funções, né? Para dar um resumão logo, eu sei que vocês já sabem como fazer isso. Então, a gente vai resolver a raiz dessa primeira função aqui de cima, que é o x menos 5. Então, nós temos aqui que o zero, ou a raiz, vai ser 5, né? Ó. E para a função de baixo, nós vamos ter aqui que os zeros dela, ou as raízes dela, vão ser menos 6 e 7. Então, aí percebam, o estudo de sinal da função f, que ela é uma função do primeiro grau, e é uma função crescente, tá? Então, a parte que nos interessa é a parte positiva, que nós temos aqui, ó. Então, aqui nós vamos observar o seguinte. Quando a ainda está chorando, está trocando fralda. Então, observe aqui. O sinal de g, né? Da nossa função g. Que nós temos ali a parábola. Valores positivos. Se o x for menor do que menos 6. Positivo se o x for maior do que 7. Ok? Então, pessoal, aí a gente vai juntar esses dois estudos de sinais em um quadro de sinais, vamos dizer assim. Então, na inequação quociente, está aqui o nosso quadro de sinais, ó. O da função f, que seria esse daqui, ó, que é o x, está aqui a nossa raiz, que é 5, ou seja, para a direita de 5, né, valores positivos, ou seja, para valores maiores do que 5, também valores positivos para y. Para a direita de 5, né, ou para valores menores do que 5, nós temos aí valores negativos. Aí nós temos a parte aqui das funções do segundo grau, que seria o g, que são aqui, ó, menos 6, tá? E o 7. Ok? Então, valores positivos para o x menor do que menos 6 e valores positivos para o x menor, não maior do que 7. Detalhe, ó, onde é que nós... Viu? Na equação quociente, a gente vai pegar esses sinais aqui e fazer como se fosse uma divisão ou multiplicação. Porque lá, o que a questão deseja? Deu lá as inequações, né? E colocou lá maior ou igual a zero. Então, a gente vai pegar valores positivos. Então, aqui embaixo, ó, como você percebe, f sobre g seriam as divisões de sinais, né? Menos por mais dá menos. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. E mais por mais dá mais. Igualmente na multiplicação. Então, a parte que me interessa é justamente essa que está marcada aqui com o sinal positivo. Então, na inequação quociente, necessariamente vai precisar fazer isso aqui, tá? Infelizmente. E detalhe, você percebe que o menos 6 e o 7, eles não fazem parte, eles não estão marcados. Por quê? Porque se eu marcasse eles, a função iria zerar.
E o que acontece se a função zerasse? Você percebe que lá no começo do nosso pequeno slide, tinha lá, né? X menos 5 sobre x ao quadrado, se eu não estou enganado, aí menos x menos 47. Se eu colocar menos 6 ou 7 aqui substituir, aqui embaixo vai dar zero. E eu não posso ter um valor zero aqui no denominador. Que nesse caso não existe não existe a parte de divisão por zero. Tá? Então vamos observar que os menos 6 e 7 não são soluções da equação. Então a solução dela vai ser simplesmente isso. O menos 6, né? X pertencente aos reais, tal que menos 6, nesse caso x, maior do que menos 6, x menor ou igual a 5, ou o x maior do que 7. Então, isso seria a solução da nossa inequação quociente. Então, a gente vai sempre precisar fazer essa história aqui do nosso joguinho de sinais, tá? Esse quadro de sinais aqui. Sempre. Agora, vamos aqui ver a inequação produto. Já que a gente viu a inequação quociente, que é uma divisão, a gente vai ver a inequação produto, que é uma multiplicação entre duas inequações. Um exemplo que a gente tem é esse, ó. Menos x ao cubo mais 4, menos 4x. Aí, mas vem cá. Aí você pode estar pensando, mas professor, aqui é ao cubo. A gente está estudando é coisa do segundo grau, né? E se está elevado ao cubo, não é do segundo grau. Sim. Aí você pode ter pensado isso ou pode não ter pensado. Mas a gente pode decompor isso aqui em duas inequações. Eu posso pegar o fator comum, que é o x, e colocá-lo em evidência, ficando desta maneira. Ó. X que multiplica menos x ao quadrado, menos 4, aí menor que zero. Eu só fiz uma divisão ali. Tanto é que se eu pegar e multiplicar aqui, ó, x vezes menos x ao quadrado vai dar menos 3x ao quadrado. E se eu multiplicar aqui o x vezes menos 4, eu vou ter lá o menos 4x, tá? Então aqui eu tenho duas, agora sim, eu tenho duas funções, nesse caso, ó. Essa daqui é a primeira, que é o x. Então aqui seria f de x igual a x. Então tá aqui nós temos a nossa função f, essa primeira. E essa outra aqui seria a nossa função g. Então tá aqui, f de x igual a x. Então a raiz da nossa função, o nosso zero dela, vai ser zero. E a nossa função g de x, que é menos x ao quadrado menos 4, ela não tem raízes, tá? É aquela velha ideia, ó. O a é positivo, provavelmente o nosso delta vai ser negativo aqui, se fizer. Então, para essa função, seria mais ou menos isso. Está aqui o eixo x, está aqui a parábola, né? Então, ela não teria raízes, ela não toca o eixo x. Então, está aqui o estudo de sinal da função f, né? Percebe que para valores acima de zero, ela é positiva, para valores abaixo de zero, ela é negativa. Então, vamos lembrar dos valores abaixo de zero, porque aqui é o que ela pede, ó. Aí nós temos aí o sinal da função g. Então, percebe que ela vai ser negativa para todo o x pertencente aos reais, né? Então, é justamente o que interessa, porque aqui eu tenho, ó, o menor do que zero, ó, que é justamente o que eu estou interessado nesse caso.
Continuando com a inequação produto, a gente vai fazer aquela velha história do nosso quadro de sinais, ó. Então, percebe que eu tenho aqui, ó, o estudo do quadro da função f, ó, que se refere a essa setinha aqui. Então, eu tenho, tá aqui a raiz, que é zero. Então, ela é positiva para valores acima de zero, negativa para valores abaixo do zero. E a nossa função g, que não tem raízes, então tudo nela é negativo para todo e qualquer número real. Então, fazendo a multiplicação de sinais, percebe-se o quê? Ó? Menos vezes menos é mais, mais vezes menos é menos. E é esse menos aqui que interessa. Ó. Até que já está destacado aqui. Então, neste caso, o nosso conjunto solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x maior que zero. E esse igual ali, igual aos reais não negativos. Ou seja, na verdade seria igual aos reais totalmente positivos. Porque ele percebe que ele não inclui o zero nessa história. Então seriam os reais não negativos e não nulos também. Ou seja, várias formas de dizer a mesma coisa. Aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse estudo de sinais? Deixa eu ver, Riquel me colocou aqui sem dúvidas, certo? Pois bem, pessoal, aí vamos lá para a parte da atividade, né? Bom, vamos deixar a coisinha mais simples, né? Até porque isso aqui vai demandar um pouquinho de trabalho, vocês estão percebendo. Então, ali na página 115 do livro de vocês e a questão 56, você vai encontrar essa questão aqui, que é para resolver as inequações produto e inequações quociente. Vocês vão tentar fazer daquela mesma maneira lá, viu? Tentar fazer realmente o estudo de sinal das funções. Tá certo? Aí, essas questões aqui, elas são não tão complicadas, né? Porque vocês estão percebendo ali que dá para fazer seguindo aquele mesmo modelo. Você tem uma função, tem a outra função, tem uma e tem outra. Você encontra a raiz delas, estuda o sinal de cada função e depois, vamos dizer assim, você vai ter que unir tudo. Na letra B a mesma coisa, né? Você vai determinar as raízes da função, da primeira função, as raízes da segunda função. A função de baixo, as raízes dela não entram na solução, porque senão iria zerar a parte de baixo e não pode zerar a parte de baixo. Né? Só avisando aí para a inequação produto, a inequação quociente, perdão. E aí estuda o sinal delas e faz aquele quadro de sinais, tá? Você percebe que ele fica bem divididozinho na parte das raízes de cada função. Ok, então é isso. Aí qualquer dúvida vocês podem procurar lá no privado, né, no grupo da escola mesmo. E aí para fazer, vocês podem me entregar isso aí até amanhã pela manhã, tá? Amanhã até o meio-dia. Certo, pessoal?
Aí sim, eu vou mandar os slides, tá? Vou mandar o slide dessa aula. E, como eu estou gravando aqui, eu vou mandar também a aula gravada para vocês. Pois bem, pessoal, então é isso. Então, agradecendo aí a participação de vocês, agradecendo a presença. Então, desejando a todos aí a vocês, vamos dizer assim, um bom resto de semana, né? Já que a gente só vai se ver semana que vem. Um bom fim de semana, bons estudos. E até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau e até mais.